E aí, pessoal, fim de outubro chegando e aquela dúvida de sempre volta, né? Dia do servidor público, 28 de outubro, é folga ou não é? A resposta, olha, é um pouquinho mais complicada do que parece e sempre gera confusão. Então hoje a gente vai desvendar, de uma vez por todas, o que é esse tal de ponto facultativo e quem realmente tem direito a essa folga. Para a gente entender essa história direitinho, vamos fazer o seguinte. Primeiro, resolver a grande questão: é folga ou trabalho? Depois, vamos mergulhar na diferença crucial entre feriado e ponto facultativo. A gente vai descobrir quem tem o poder de decidir isso, ver o impacto na vida real e, no final, aprender como se planejar para nunca mais ter dúvida. Então vamos lá, direto ao ponto. A data está chegando e a pergunta que não quer calar já começa a pipocar nos grupos de família, no trabalho. Afinal, dia 28 de outubro é para trabalhar ou é para descansar? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A folga vale para o setor privado, para os estudantes, ou é uma coisa mais restrita? A resposta depende de uma palavrinha que a gente vai ver que faz toda a diferença. E para deixar tudo um pouquinho mais interessante, digamos assim, este ano a data foi alterada em vários lugares. O governo federal, por exemplo, assim como os governos de Minas Gerais e São Paulo, jogou o ponto facultativo para segunda, dia 27. O que para alguns vira um belo feriadão, para outros só aumenta a confusão. Agora sim, a gente chega no coração do assunto. A chave para entender tudo isso está na diferença legal entre o que é um feriado e o que é um ponto facultativo. Não, eles não são a mesma coisa, e é exatamente aí que mora a confusão. Olha só a diferença. Um feriado é criado por uma lei. Por isso, é folga obrigatória para quase todo mundo, tanto no setor público quanto no privado. E se a empresa pedir para alguém trabalhar, geralmente tem que pagar o dia em dobro. Já o ponto facultativo é outra história. Ele nasce de um decreto do governo e a folga só é obrigatória para os servidores daquele órgão específico. E para a iniciativa privada? Bom, aí é um dia útil como qualquer outro. Certo? Então a gente já sabe que um vem de uma lei e o outro de um decreto. Mas quem é que tem a caneta para decidir isso? Entender de onde vem essa autoridade ajuda a clarear por que as regras são tão diferentes. A lógica é a seguinte, e é bem simples na verdade. Feriados são criados no legislativo. Pensa nos deputados e vereadores votando e aprovando uma lei. Já os pontos facultativos são uma decisão do executivo. O presidente, um governador ou um prefeito simplesmente publica um decreto para dar folga aos seus próprios funcionários. É basicamente uma ferramenta de gestão. E só por curiosidade, de onde vem essa data, 28 de outubro? Não é aleatória, não. Ela serve para comemorar um decreto-lei lá de 1939, que foi um marco na organização de como a administração pública federal funciona no Brasil. E aí, tá achando essa explicação útil? Se tá ajudando a clarear as ideias, que tal se inscrever aqui no canal Opa News BR no YouTube? A gente tá sempre trazendo conteúdo assim, direto ao ponto, para descomplicar as notícias. Beleza, já entendemos a teoria, mas na prática, no dia a dia, o que muda? O que a gente pode esperar que funcione ou não quando é declarado um ponto facultativo? Olha, para a grande maioria da população que trabalha no setor privado, a resposta é bem curta. Vida normal. Comércio de rua, shoppings, supermercados, tudo funciona como um dia útil qualquer. Ah, e um detalhe que pega muita gente: bancos também abrem, porque o Dia do Servidor Público não é considerado um feriado bancário oficial. Agora, quando o assunto são os serviços públicos, aí sim o cenário muda completamente. A decisão de um governador só vale para o estado dele, a de um prefeito só para a cidade dele. Isso acaba virando uma verdadeira colcha de retalhos pelo Brasil. E essa tabela aqui mostra isso perfeitamente. Dá uma olhada. Em São Paulo, no dia 27, o metrô roda normal e até o poupa-tempo abre, mas as escolas estaduais fecham. Aí a gente vai para São Luís, no Maranhão. Lá as universidades param e as repartições fecham. Mas os serviços essenciais continuam. Percebem como cada lugar é um caso diferente? Tá, com essa variação toda, como é que a gente se planeja para não ficar na mão? A boa notícia é que tem um jeito bem simples de não ter mais dúvida em nenhuma data. São basicamente 3 passos para nunca mais errar. Primeiro de tudo, consulte os calendários oficiais. Todo governo publica o seu no começo do ano. Segundo, se o trabalho é no setor privado, quem manda é a empresa, a melhor fonte é o RH. E terceiro, para quem é servidor público, tem que confirmar a regra do seu órgão específico, porque até dentro do serviço público pode ter uma diferença ou outra. Então, o resumo da ópera é este. Ponto facultativo é uma folga direcionada, um feriado só para uma parte da população, enquanto para a esmagadora maioria a rotina segue igual.
E se essa explicação foi útil, se ajudou a entender melhor essa confusão toda, não esquece de se inscrever aqui no Opa News BR e, claro, compartilha com aquela pessoa que todo ano faz a mesma pergunta. Com certeza vai ajudar. E, para a gente fechar, fica uma reflexão. O Dia do Servidor não está sozinho nessa. E o Carnaval? E Corpus Christi? Muita gente jura que são feriados nacionais, mas, na verdade, na maior parte do Brasil, são pontos facultativos e causam essa mesma confusão todo ano. Fica aí para a gente pensar, né? Até a próxima!